17h30. Hoje é terça-feira. Oi, tô aqui, produção. Isso, dia 17 de agosto, em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus, mais um dia que está chegando assim, no seu finalzinho de tarde, daqui a pouco o início de noite, uma noite que eu desejo que seja uma noite de muitas bênçãos, de muitas alegrias na tua casa, no teu lar, com toda a tua família, que Papai do Céu derrame bênçãos na tua vida, na tua casa. Agradecer a minha querida dona de casa que permite que eu entre todos os dias no seu lar, em todos os cômodos, porque afinal de contas, com a rede social, com a internet, não tem limites, não tem fronteiras. Então eu estou agora aí na sala, estou na cozinha. A cozinha, esse lugar aí a essa hora, hein? Deve estar repleto aí, né? Aquele cafezinho da tarde delicioso, aquela sopinha, a família já se reunindo aí, alguns para tomar o café da tarde, outros até para jantar, né? Tem gente que janta cedo porque acorda cedo, obviamente, né? Então, muito obrigado pelo carinho, em todos os lugares, é no quarto, é no quintal, é na varanda, enfim, onde você estiver agora, recebendo o nosso sinal, o nosso áudio, a nossa imagem, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado a todos que estão agora ligados nas plataformas digitais, e são muitas plataformas, você que está assistindo agora pelo Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, aí está, né? A você que está assistindo pelo nosso site, pelo link TV Diário do Sertão, .com.br, muito grato pelo carinho, muito grato pela audiência. A você que está assistindo pela Netline HD TV, canal 3, você já sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado também pelo carinho, pela audiência, interajam conosco, manda dizer aí, vai falando para mim o teu nome, a tua cidade, onde você está, tá certo? Eu quero agradecer a tua audiência, registrar aqui a sua presença no programa, assistindo aqui, participando conosco, a você, claro, que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato também pela sua audiência, a você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ, você sabe, na nossa homepage você assiste o programa ao vivo e tem também todos os programas completos para você assistir quando quiser, para você compartilhar. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. A você que segue o nosso Instagram, olha aí, nosso Instagram vai aparecer já já aí no teu vídeo, é o Programa Checkmate TV, aí está, aqui ó, isso, esse é o nosso Instagram. Então o que é que você tem que fazer agora? Vai lá no Instagram, segue o nosso Instagram, porque lá você vai saber tudo o que acontece no Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Lá você não tem fake news, lá só tem fatos, lá você vai interagir comigo, me ajudar, como eu digo sempre, né, a fazer esse programa aqui, ó, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Balanço Diário, um programa que ensina e emociona, o programa que é feito para você e com você. Então segue o nosso Instagram, aproveita também e se inscreve lá no nosso canal do YouTube,
programa Checkmate. Nosso canal, você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas completos, picotes do programa, um conteúdo rico para você realmente compartilhar, assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, aí é contigo, tá? Mas vai lá, se inscreve no canal e aproveita todo o conteúdo que está lá disponível para você, ok? Então é isso, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. São 17 horas e 36 minutos. Olha, gente, hoje quem vai estar participando do programa, daqui a pouquinho, é esse cara incrível, esse cara fantástico, né? Um cara muito inteligente, aliás, ele é considerado, ele está entre os homens mais inteligentes do mundo, hein? Isso mesmo, ele está lá em Portugal, ele está sempre aqui comigo no programa, sempre que tem um assunto assim relevante, polêmico, a gente convida ele para ele participar. Eu estou falando aqui do neurocientista, eu estou falando aqui do ele não é psicólogo, ele é psicanalista, tá? Olha só, deixa eu ver aqui, para mim não falar besteira, né? Deixa eu ver aqui, o cara é tanta coisa, ele é tanta coisa que eu tenho que dar uma olhada aqui para poder dizer tudo, né? Olha só, ele é doutor em neurociência, é psicanalista, pós-graduado em antropologia, é jornalista, é cientista, é isso mesmo, é Fabiano de Abreu, hein? Ele vai estar comigo já já e nós vamos falar aqui sobre dois assuntos muito relevantes e um que a gente lamenta demais, né? Assunto relevante, por exemplo, que nós vamos falar é exatamente a questão do luto, né? O luto, a ausência de pessoas que a gente ama. Perdemos tantas pessoas nessa pandemia, né? Então vamos falar sobre isso. A questão do luto dentro da relação do casal, né? Olha só, nós tivemos o caso aí do Whindersson Nunes, tá certo? O Whindersson que estava numa boa, vivendo bem já com a sua companheira, a nova companheira, e de repente ela teve um aborto, né? Ela abortou, tá certo? Ela estava grávida e perdeu as crianças, né? A criança. E aí essa perca dessa criança trouxe assim traumas, sequelas dentro do relacionamento e eles inclusive chegaram a se separar, tá? Estão separados e aí a gente vai tentar entender com o Fabiano de Abreu a que ponto chega, né? A perca, por exemplo, de entes queridos dentro da família, dentro do relacionamento do casal, a que ponto pode chegar isso, tá? Como aconteceu aí com o caso do Whindersson Nunes, né? E o outro assunto que nós vamos tratar é um assunto que está bombando no mundo inteiro, no planeta, né? Que é a questão do Afeganistão, tá? É lamentável realmente o que está acontecendo no Afeganistão, a volta do Talibã, tá certo? A gente vê que nesse primeiro momento as mulheres sendo muito afetadas, pessoas querendo sair lá do Afeganistão, tá certo? Lá em Cabul, e pessoas querendo sair de todo jeito, exatamente com medo desse novo regime que está de volta, que a gente lamenta, o grande problema do terrorismo, né, no mundo, e pessoas chegando até vocês viram imagens aí, nós vamos até passar algumas aqui no programa, pessoas que tentaram sair do país, subindo em aeronaves, sem estar dentro da aeronave, mas do lado de fora, e o avião ao decolar, tá certo? Olha só a situação lá no Afeganistão, tá certo? Lá em Cabul, tá? Com a volta do Talibã, olha só, o medo, né, que as pessoas têm desse regime, tá certo? Desse
a situação de terrorismo, né? Que isso aí envolve também ligações com Al-Qaeda, tá certo? Ligações aí, a velha história, né? Secular aí do livro do Alcorão, né? Então toda essa cultura lá do Afeganistão que prejudica muito a mulher, tá? Mulheres aí realmente tendo que voltar ao regime de antigamente, onde tem que cobrir o corpo inteiro, tá? Eles estão até apagando fotos de mulheres nos muros, porque não pode, as mulheres não podem estudar. A gente vê aí situação das crianças, as meninas que estudam, não podem estudar. Então tudo isso vai ser falado aqui com Fabiano de Abreu daqui a pouco. E você que quer saber mais, né? Você que quer conhecer, olha a situação. Isso aí é o povo tentando, um avião que tinha capacidade para 100 ocupantes na tripulação, com 100 passageiros, simplesmente levantou voo com mais de 800 pessoas, né? E sem falar aqueles que no momento de loucura, no momento de desatino, no momento de querer sair do lugar, fugir do Afeganistão, chegaram a se pendurar aí nas rodas do avião, né? Perto das turbinas, e o avião, quando levantou voo, a gente chegou a ver corpos caindo, tá? Nós temos um vídeo aí, produção, que mostra o avião no ar, tá? E uma pessoa caindo. Mas aí foi uma que filmou, né? Porque caíram. Olha só, vejam bem essa cena. Olha lá, o pontinho preto é uma pessoa, hein? Olha aí, isso aí é uma pessoa que caiu do avião, hein? Porque estava tentando sair lá de Cabul, tentando sair do Afeganistão, simplesmente do lado de fora do avião. Se segurou ali no local das rodas, né? Quando o avião naturalmente suspendeu o trem de pouso, né? Suspendeu as rodas, olha a situação, a pessoa cai, entre outras que estavam ali também, naquele mesmo momento, né? Nessa situação aí, de tentar fugir do país, tá? Tentar escapar desse regime cruel, que é o regime do Talibã, tá? Lá em Cabul, no Afeganistão. A multidão olha, esses aí estão no avião, pode ver que eles estão já do lado de fora da aeronave, até dando tchau para as pessoas, né? A gente vê que eles estão aí acenando, esperando o avião subir. Eles já estão aí, ó, o avião está em movimento, eles estão no avião, observe que eles já estão no avião, tá? Mas do lado de fora, e o avião está indo embora, o avião vai decolar. Veja aí, eles dando tchau, né? E a sensação de estar indo embora, de estar saindo lá de Cabul, saindo do Afeganistão, mas infelizmente, obviamente, muitos aí, praticamente todos aí não tiveram êxito, né? Porque não tem como você fazer um voo, tá certo? Aí nessa posição, do lado de fora da aeronave, sujeita a tudo, né? O frio, o vento fortíssimo, a falta de oxigênio também, tá certo? E alguns chegam a cair realmente, as câmeras flagraram o momento que pessoas caem aí do avião, tentando fugir, né? Sair de todo jeito do Afeganistão, desse regime que volta o Talibã. Então nós temos algumas imagens, temos vídeos, vamos passar daqui a pouco para vocês. Fabiano de Abreu também vai falar muito sobre isso, ele que é antropólogo, tá certo? Ele vai falar muito sobre essa situação que está acontecendo lá em Cabul, na verdade lá no Afeganistão, né? Muito bem. Então é lamentável realmente o que o mundo está presenciando, pessoas que saíram perguntando se o mundo esqueceu que o Afeganistão existe, né? Tá? Os Estados Unidos também tirando o seu pessoal, desocupando. Então isso aí vai render muito, isso aí vai trazer sérios problemas, infelizmente. Aquela velha situação de Osama Bin Laden,
aquela velha situação do 11 de setembro, do terrorismo, né? Que tinha até dado uma trégua, mas agora com essa volta do Talibã, o regime aí lá no Afeganistão, muita coisa vai mudar no mundo, muita coisa vai mudar no planeta, e a gente pede muito a Deus que interceda por todos, né? Porque ninguém está livre do terrorismo, nem nós aqui no Brasil, nem ninguém em lugar nenhum do mundo, tá? O terrorista, ele é realmente o que a gente pode chamar de mais covarde que existe no mundo, né? Porque ele não se sacrifica sozinho, ele usa exatamente a sua vida para levar muitas outras vidas, tá? Como uma forma de demonstrar a revolta, o que eles estão querendo, tá certo? Ameaçar o mundo através de pessoas que realmente se tornam, como todos já sabem, né? Os velhos homens bombas, né? Que são treinados, jovens que são treinados, nascem e é colocada aquela cultura na cabeça dele, que ele precisa realmente se sacrificar, né? E na verdade eles acham, na doutrina deles lá, eles acham que eles morrendo dessa forma, eles vão para um lugar privilegiado, né? Eles vão realmente para um lugar diferente, tá? Se ele morre daquele jeito, levando o terror ao mundo, tá certo? Sem falar que também há todo um ritual de proteção à família que fica, de dinheiro, enfim, é realmente algo triste, lamentável, que nós estamos vendo voltando a acontecer no mundo, e o mundo precisa olhar para o Afeganistão, o mundo precisa realmente achar uma alternativa de ajudar, porque todas essas pessoas aí, todas, elas querem sair, elas querem dar um jeito de sair daí, e vejam aí a situação, o avião parado, tá? Um avião que cabe 100 pessoas, chegou a entrar 800 pessoas, e levantou o voo, né? Fora aqueles que não conseguiram entrar na aeronave, e foram do lado de fora mesmo, tá? Mas a gente vê cenas, como eu vou pedir para mostrar mais uma vez, por favor, produção, a cena do avião e a pessoa caindo, você vê literalmente aquele pontinho preto, tá? É uma pessoa, aí está, observe aquele pontinho preto ali, que está caindo do avião, é uma vida, é um ser humano, é uma pessoa que estava tentando sair lá de Cabul, sair do Afeganistão, de qualquer jeito, e achou que simplesmente estando ali, agarrada no avião, iria conseguir sair. Infelizmente, não foi apenas um, foram várias pessoas. Essa é uma das imagens que as câmeras flagraram, pegaram, e daqui a pouquinho o Fabiano de Abreu vai falar tudo sobre esse sistema terrível, né? Que é o regime do Talibã, que volta, infelizmente, volta ao Afeganistão. Aí está crianças indo para a aula, e o mais terrível de tudo isso, os menininhos se despedindo das meninas, porque as meninas não podem frequentar as escolas, elas não podem assistir aula. A mulher realmente é muito, muito prejudicada, tá? Isso aí já é uma cultura realmente antiga, onde a mulher não pode mostrar o rosto, a mulher não pode mostrar partes do corpo, ela tem que esconder, tá certo? E infelizmente isso aí está de volta, e vamos ver o que vai acontecer, como vai ser todo o desenrolar disso aí. Daqui a pouquinho o Fabiano de Abreu ao vivo comigo, direto de Portugal, ele que sabe tudo, ele é antropólogo, ele é doutorado, fez doutorado em antropologia, e ele vai falar aqui sobre o Afeganistão, sobre essa cultura, a volta do Talibã, enfim, vamos saber muita coisa aqui daqui a pouquinho. 17 horas e 50 minutos, olha gente, agora vamos mudar o assunto um pouquinho. Olha só, imagine você, atenção hein,
Imagine você ser convidado, tá? Tem gente que aceita convite para tudo, né? Aceita convite para tudo. O negócio é estar lá, né? Então imagina você ser convidado para ir a um enterro, tá? Você vai lá no cemitério, né? E você nem conhece a pessoa, não sabe nem quem é, não é da tua família, mas você é daquele que foi convidado para alguma coisa, vai, né? E aí você está lá no cemitério, a pessoa está sendo lá enterrada, e aí quando termina o enterro, olha só, hein? Quando termina, uma velha, uma senhora que está ali junto de vocês, ela diz assim, ela fala desse jeito, hein? Olha, o primeiro que sair desse cemitério vai ser o próximo a morrer. Olha bem, hein? Para pensar, você tá lá no cemitério assistindo aquele enterro, né? E aí de repente uma pessoa idosa vai e olha assim para vocês e diz: olha, o primeiro que sair do cemitério é o próximo a morrer. E ela mesma não sai, tá? Ela se senta e não vai sair, fica lá, né? Então o povo começa realmente a ficar naquela, e agora? É a superstição, eu vou sair, eu não saio, será que isso é verdade? Será que vai acontecer alguma coisa? Olha, gente, esse vídeo viralizou no Brasil inteiro, hein? É a Laricinha, lá de Mossoró, tá? Ela gravou esse vídeo lá no cemitério e o vídeo espalhou no Brasil inteiro, o vídeo viralizou, tá certo? Vejam só ela falando isso aí agora no vídeo. Quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir agora. Esse caso aí hilário, tá? Que aconteceu, né? Aí de acordo com o que Laricinha tá dizendo, né? E tem mais, chamaram até o entregador para trazer o almoço, o pessoal ficou no cemitério, ninguém queria sair não, se o primeiro que sair vai morrer, ninguém saiu, tá entendendo? Olha só que interessante o que ela fala nesse vídeo, vamos assistir. Eu tô nesse momento aqui no cemitério, um dos mais antigos que tem aqui em Mossoró, que fica aqui mesmo no centro da cidade. Eu vim pro enterro de uma pessoa que eu nem conheço. Esse homem que morreu, ele era primo de uma vizinha minha e eu não queria nem vir, mas como ela insistiu muito e ela é muito minha amiga, eu acabei vindo. O enterro foi hoje de 11 horas da manhã e quando foi já na hora da gente ir embora, que a gente foi chegando perto do portão do cemitério, do nada apareceu uma véia e ela olhou pra gente e disse que a primeira pessoa que saísse aqui do cemitério ia ser o próximo a morrer. E ninguém teve coragem de sair. E as horas foram se passando, deu meio dia, deu 1h da tarde, a gente aqui tudo morrendo de fome, sem ter almoçado. Mas graças a Deus, um rapaz ali conseguiu ligar para a marmitaria, vinha deixar o almoço da gente. E já vai dar 4 horas da tarde, a gente continua aqui, até a véia que disse está ali sentada ali do lado de uma cova. Nem ela saiu. E algumas pessoas já adormeceram ali perto da capelinha. Outras pessoas ali adormeceram em cima das covas, de tão cansado que estava. Outras já dormiram, já acordaram, estão ali conversando ali debaixo de algumas árvores. E eu não tenho hora para sair daqui não. Já mandei até um áudio para minha mãe, dizendo que não tem hora para chegar em casa. Mas eu creio, em nome de Jesus, daqui para noite a gente sair daqui, né? Porque alguém vai ter que fechar aqui os portão. E só vou sair daqui depois que a primeira pessoa sair. Muito bem, olha só, isso aí é em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Alô, Mossoró! Olha, gente, isso aí foi uma coisa que a Laricinha gravou, tá certo? E viralizou no Brasil inteiro, tá? Já tem o desfecho de como foi que terminou isso aí, tá certo? E amanhã, atenção Brasil, hein? Amanhã aqui no Balanço Diário, eu vou conversar com ela, hein?
Laricinha Mossoró vai falar comigo ao vivo aqui no programa e vai falar como foi isso aí, tá? Qual foi o desfecho, né? Como é que ficou essa situação? Eu sei que esse vídeo viralizou, a Laricinha já tá aí super assediada, já deu entrevista em várias TVs abertas, tá? Amanhã vai também passar até na Globo a Laricinha vai estar e nós estamos aí conseguindo trazer a Laricinha amanhã às 17h40, ela vai bater um papo comigo aqui no Balanço Diário, ao vivo, e ela vai contar toda essa história, né? Como é que foi esse negócio aí do cemitério, como é que terminou isso aí, qual foi o desfecho, quem foi realmente que saiu. Eu, por exemplo, eu acho que numa situação dessa, eu pegava mesmo, era essa véia, e jogava ela na frente, e empurrava, tô brincando, claro que ninguém vai partir para isso, né? Mas a gente entra assim, para você ver até que ponto, né? Até que ponto chega a questão do ser humano. Tem gente que é assim mesmo, tem gente que é muito supersticioso, tem gente que não pode ver um gato preto passando na frente, tem gente que se vê uma escada não passa por baixo, tá certo? Tem gente que tem aquela superstição, né? Então isso é realmente algo que pode acontecer com qualquer um da gente. Agora para pensar, você que está assistindo o programa, realmente imagina você estar no enterro, né? Tá lá no cemitério, aí de repente alguém diz, olha, a primeira pessoa que sair é o próximo a morrer. Eu digo a você uma coisa, o nosso psicológico, né? Ele mexe um pouquinho, ele mexe um pouco em relação. Eu vou até perguntar isso aqui daqui a pouco a meu amigo Fabiano de Abreu, né? Ele que também é psicanalista, tá certo? Vou perguntar a ele sobre isso. Então amanhã, imperdível, hein? Amanhã eu vou conversar ao vivo aqui com Laricinha Mossoró. Alô, Mossoró, Rio Grande do Norte! Amanhã ela vai participar aqui do Balanço Diário, hein? Então, imperdível. Convido aí todos vocês a assistir, participar, que vai ser realmente muito bom, vai ser hilário, tá bom? Agradecer aqui o Marcos Valdemir, que está assistindo o programa, obrigado pela audiência. Ivone Silva, muito obrigado pela audiência. Minha querida Núbia Cavalcante, boa tarde a todos vocês. Núbia Cavalcante está dizendo, se eu tivesse lá, eu ia sair só para testar. Olha aí, tem gente que é assim, né? Tem gente que, eu vou lá ligar para isso é besteira, né? E sai mesmo, tá certo? Mas aí tem gente que também fica com aquilo na cabeça. Não, eu vou esperar alguém sair, eu não vou ser o primeiro, deixa sair um que depois eu saio, né? E aí você sabe, você que está me ouvindo, conhece pessoas que são assim, não olha para o lado, não olha na tua casa para o lado, não olha nem para a direita nem para a esquerda agora, não faz isso, você sabe que tem gente que é assim, não é verdade? 17h58, ele já está comigo, produção? Já está comigo, né? Muito bem, então, meu querido Fabiano de Abreu, boa tarde, quase boa noite, né? Quase boa noite, porque 17h59, mais uma vez uma alegria, uma honra ter você aqui comigo. Aliás, você já tem carteira assinada aqui no Balanço Diário, né? Você é aquele convidado que quando a gente tem um tema, né, assim importante, a gente quer logo falar com você, porque a gente tem que falar com quem sabe o que diz, né? Você que é considerado, está aí entre os homens mais inteligentes, né, do nosso planeta. Então é uma honra ter você aqui. E olha só, gente, o Fabiano de Abreu, para vocês terem uma ideia, ele é doutor em neurociência, ele é psicanalista, é pós-graduado em antropologia, é jornalista, é cientista. Ele não é psicólogo, isso ele deixou bem claro no outro programa, tá? Ele não é, ele é psicanalista, né? E aí... Eu tenho formação como psicólogo, mas eu não estou na ordem
dos psicólogos para poder atender paciente. Até porque eu sou cientista, eu não atendo paciente, né? Eu atendo como psicanalista, mas a maioria das vezes são para as pesquisas. Muito bem. Fabiano, meu querido, em primeiro lugar, claro, boa noite para você, muito obrigado aí por estar conosco. Vamos iniciar com seu boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite novamente. A gente conversou no WhatsApp em que você estava curioso sobre aquela questão da separação do Whindersson Nunes e a ligação do luto em si, por causa da perda do filho em relação à separação, né? E depois a gente conversou sobre... Tu me perguntou sobre o Talibã e tal, né? A gente estava conversando sobre isso. E eu acho que você não sabia, né? Eu falei, Fernando, eu sou formado em História, eu tenho alguns conteúdos, inclusive eu tenho um conteúdo bem extenso que eu escrevi há alguns anos atrás sobre o Estado Islâmico. Então, eu já li bastante sobre essas questões de terrorismo, desses grupos, né? E aí, eu acredito que você vai me perguntar alguma coisa disso também, porque eu já vi a imagem passando aí do que aconteceu nesse final de Muito semana. bem, muito bem. Vou perguntar sim, e o público também, a partir de agora, já pode começar a participar, pode mandar a tua pergunta, pode mandar o teu comentário. Eu vou fazer aqui ao vivo ao Fabiano de Abreu, tá certo? Muito bem, aí está o nosso WhatsApp, esse é o número que você fala comigo agora, em tempo real, você manda aí a tua pergunta, manda o teu comentário, tá? E aproveita também nas nossas plataformas digitais, pode mandar também o teu nome, a cidade onde você está, e aos poucos eu vou aqui registrando, né, a tua presença aqui no programa. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Ô Fabiano de Abreu, me diga uma coisa, eu acho que você chegou a ver esse vídeo hilário, né, que aconteceu aí, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, tá? Como é que você Não vi, explica? Você chegou a ver? Não, porque quando eu estava passando o vídeo, o som não estava chegando para mim ainda. Ah, tudo bem, tudo bem. Então deixa eu fazer um resumo aqui para você. Olha só, a Laricinha, ela mora lá em Mossoró. Amanhã ela vai estar comigo aqui no programa, participando. E ela gravou um vídeo, né? Essa história, obviamente, ela não é uma história verdadeira, tá? Isso aí foi uma brincadeira que ela fez e viralizou mesmo, viralizou no Brasil inteiro, todo mundo aí postando o vídeo, isso já levou Mossoró aí a aparecer em vários lugares do país, chegou em várias emissoras de TV grandes aí, como a própria Rede Globo de televisão, né? E aí, meu amigo, mas eu queria que você analisasse aí a minha pergunta, no contexto realmente real, não esse fictício, tá? O contexto real, que isso é algo que a gente vê que acontece. Lá no vídeo ela diz o seguinte, que ela estava no cemitério, estava no enterro, e aí quando terminou o enterro, uma velha, uma senhora, chegou e falou o seguinte, o primeiro a sair do cemitério vai ser o próximo a morrer. E aí na história dela, ninguém quis sair, né? Todo mundo ficou lá dentro, horas passaram, depois vai ter o desfecho dessa história, tá certo? E ninguém saiu, com medo de que realmente aquilo... Tem até notícia sobre isso, estou vendo aqui. Tem notícia, viralizou no Brasil inteiro, isso aí tá rolando, é um dos vídeos mais vistos nesse momento no país, né? Tá certo? E aí eu pergunto a você... Como é isso no ser humano, né? Essa questão da superstição, essa questão realmente da crença nessas coisas. Você que é um estudioso aí da mente humana, como é que isso funciona? Fala pra gente. O que ela diz? Qual é o relato dela sobre isso? Ela diz o seguinte, não, ela fala, como eu falei a você, que ela estava no cemitério, nesse enterro. Não, mas ela falou que ficou porque ela realmente acreditou.
Não, ela falou que ficou porque ela não queria, né? Ela acreditou que realmente a pessoa que saísse logo primeira pessoa a sair depois do enterro, iria morrer, o que a velha falou, né? A idosa falou. Isso significa o quê, assim, você analisando, como estudioso que é? De pronto, assim, ingenuidade. A primeira palavra que me vem à cabeça é ingenuidade, porque você acreditar nisso tem que ser muito ingênuo. É a resposta que eu posso dar. Agora, hoje em dia é muito complicado, Fernando, porque a gente não sabe o que é real, o que não é real, se a pessoa faz aquilo para ganhar seguidores e likes ou não, né? Eu precisaria ver um todo para interpretar se realmente foi proposital ou não. Eu penso que a partir do momento que você grava a situação, já tem uma intenção. Não, veja bem, eu já posso te adiantar que foi proposital. Isso aí ela fez uma brincadeira. Mas uma brincadeira, ela já tem seguidores, ela trabalha com humor, ela brincou com isso, mas viralizou. Agora eu estou tentando trazer isso aí para a realidade humana. Por exemplo, tem pessoas que têm superstição. Tem pessoas que vê um gato preto, acha que as coisas vão dar errado. Tem pessoas que não passam embaixo de uma escada, né? Tem pessoas que acreditam muito nisso. Você analisa isso como? Na sua visão, Fernando, no seu estudo? Quando eu era pequeno, eu ouvi isso, né, de passar debaixo da escada, e eu passei de propósito para ver o que ia acontecer depois. Ou seja, na verdade, o que me diziam que poderia acontecer, eu fazia para poder experimentar e ver se realmente aconteceria depois. Mas a crença ela vai de diversos fatores, né, da própria ingenuidade, às vezes também pode estar relacionado à falta de conhecimento mais amplo. Então, você, às vezes, acaba acreditando em algo que você não tem um conhecimento amplo sobre aquilo. E aí você acredita no que te falaram. Se você tem um conhecimento mais amplo, tu vai saber que aquilo ali pode não ser o que você pensou que fosse. Né? Então, tem também vários fatores. Tem a própria fé, e a fé, ela no Brasil, a crença, ela tem muitas pessoas que têm, né? Eu até admiro isso. Eu acho que fé não quer demais, né? Mas é de acordo com a personalidade do indivíduo, é de acordo com a criação que a pessoa teve, para poder dizer se acredita ou não. Né? Inclusive, a criação em relação à verdade, porque se você tem uma família que nunca mente, então logo você vai ouvir de outra pessoa na rua e vai acreditar, porque você vai acreditar que pessoas não mentem. Então, o melhor é que você crie as pessoas nunca mentindo. Esse é o melhor, porque se você criar a pessoa com a mentira, ela vai se tornar também uma mentira. Muito bem, muito bem. Estou aqui conversando com ele, Fabiano de Abreu, sempre aqui no nosso programa, sempre trazendo aí realmente, a gente debatendo assuntos relevantes, assuntos polêmicos, e você, nosso telespectador, pode e deve participar, pode mandar a tua pergunta, pode mandar o teu comentário, através desse número que está aparecendo aí no vídeo, agora, tá? Esse é o nosso WhatsApp. Fabiano, me diga uma coisa, vamos falar então da nossa pauta, né? Eu gostaria de começar falando com você exatamente sobre essa questão da separação do Whindersson Nunes e a Maria Lina, tá? Ela estava grávida, tá certo? Teve até aquele problema, que colocaram a culpa aí de certa forma na Luísa Sonza, né? E que a antiga companheira do Whindersson Nunes, e gerou toda aquela polêmica, tá certo? E depois que vieram a perder a criança, simplesmente o noivado acabou, a relação acabou, se separaram. Aí eu queria saber de você o seguinte, a gente falando agora sobre o luto, né? Nesse momento tão difícil que a gente está passando da pandemia ainda, tantas famílias em luto, lutos diários, todos os dias morrendo gente da pandemia, mas claro que não é só da pandemia, todo dia no mundo morre gente de N situações, né? O luto como um todo, tá certo? Esse luto, ele pode ter sido assim, o gatilho,
aquele gatilho que estava, que proporcionou exatamente essa separação do Whindersson Nunes e a Maria Lina, essa questão da perda da criança pode ter sido exatamente esse gatilho? O que é que você diz a respeito disso? Influencia, sim. Eu sempre gosto de colocar isso em evidência. Às vezes as pessoas esquecem. Nós somos um organismo. A gente existe para sobreviver, reproduzir. Ou seja, todo o nosso instinto, tudo que a gente passa, está vinculado a isso. Quando a gente fala, por exemplo, em sexo, quem não tem vontade de fazer? Ou seja, é a reprodução. Todos têm vontade de fazer. Independente da escolha que você faz, simplesmente todos têm vontade, porque todos nós somos seres de reprodução. E quando você encontra um par e você tem essa aliança com esse par, você reproduz junto a esse par, você cria toda aquela atmosfera em relação àquela criança. É como se você encontrasse o par certo para que você pudesse reproduzir e manter a nossa espécie na Terra. Desculpa. Eu tô um pouco gripado, Fernando. Então, vou estar com os pigarros. Então, eu gosto de dizer, inclusive, Fernando, que quando você encontra o parceiro ideal, nada mais é do que você encontrar alguém que inconscientemente percebe que é alguém correto para poder seguir com a sobrevivência, com a reprodução. É como se existisse uma compatibilidade ali psicológica, de genes também. A psicologia, a personalidade está vinculada ao gene, porque o gene é a priori que forma a personalidade. Então, quando você encontra alguém e é compatível para que você siga esse ciclo, reproduza, certo? Então, quando você tem um filho e você perde esse filho, é como se o teu par não fosse mais tão ideal assim para a reprodução, porque não deu certo. Então fica no inconsciente, principalmente na região do sistema límbico, da amígdala cerebral, fica ali aquela sensação de que não deu certo, que falhou no processo biológico reprodutivo. Estou falando isso de forma bem científica, né? Porque, obviamente, hoje em dia no Brasil, tudo que a gente fala terão grupos que vão dizer sempre qualquer coisa, mas eu falo como cientista. Então, obviamente, ninguém vai duvidar que nós somos uma espécie, como todas as outras, animais, que desenvolvemos mais a inteligência que os demais animais, desenvolvemos mais o lobo frontal, por isso que nós somos mais inteligentes, e por isso temos comportamentos diferentes dos demais animais, mas somos organismos que existem para sobreviver e reproduzir. Por isso que nós temos a vontade sexual, e temos vontade sexual a maior parte da vida, porque é a necessidade de reprodução, que o sexo é a reprodução. Então, se você tem naquele parceiro ali aquela convicção para a reprodução e não acontece, você tem ali no sistema límbico uma falta, uma pendência. Essa pendência, ela não só está relacionada à ansiedade, ao próprio estresse, que influencia no relacionamento em si. Como se aquele parceiro que você escolheu, um para o outro, né? Não é o homem para a mulher para os dois, um para o outro. É como se tivesse uma falha ali dentro do projeto. E essa decepção dessa falha do projeto baixa os ânimos, baixa o libido, baixa a vontade. Então, aquele amor que você sentia, aquela paixão, liberada através de ocitocina, de dopamina, né, no núcleo da base, nessa região do cérebro, você já não produz da mesma forma. Muito pelo contrário. A oscilação ela vai de um patamar alto a um patamar muito baixo, fazendo com que a pessoa já não tenha mais o mesmo interesse pela outra. A não ser, Fernando, que aquela pessoa tenha ali, né, uma racionalidade, ambas as pessoas, o casal, tenha uma racionalidade para que possa perceber a situação
e tentar outra vez, ou avaliar que esse sim é o par perfeito que eu escolhi, vamos tentar de novo. Esse sim é o par correto. Aconteceu esse problema, mas a gente vai resolver tentando fazer outro filho e resolvendo esse problema dessa falta. E aí vou compensar a falta com outro filho. Muito bem. Fabiano de Abreu, analisando aqui conosco ao vivo a questão do luto dentro da relação do casal, tá certo? Estamos usando como exemplo aqui, citando algo que está em evidência, a separação do Whindersson Nunes, o fim do relacionamento com a Maria Lina, depois que perderam a criança. Ô, Fabiano, me diga uma coisa, essa sua análise da mente, do cérebro, tá? Essa sua análise, ela é igual para ambos os sexos ou há uma diferenciação, por exemplo, do homem para a mulher e vice-versa? Há alguma coisa que mude nessa sua análise? Ela muda, mas também vai de acordo com a própria pessoa em si. Vamos dizer, a mulher que estava gerando o filho e perde, ela tem uma queda muito maior em relação à emoção por essa perda. Mas, por outro lado, de repente, essa mulher tem uma racionalidade ali que ela consegue, é o que a gente chama de frieza às vezes. Às vezes, aquela frieza que você imagina no outro pode não ser exatamente uma frieza, pode ser uma racionalidade excessiva. A pessoa racionaliza tanto aquilo que não demonstra emoção. E aí você acha que aquela pessoa é muito fria. Então, varia de pessoa para pessoa, né? Porque a mulher, ela perde, ela fica muito mais derrubada por estar gerando o filho, mas também fica mais vulnerável. E o homem dando uma atenção, um suporte, pode fazer com que ela pense que esse é o homem certo, vamos tentar de novo, olha como ele está sendo atencioso, olha o suporte que ele está me dando nesse momento que eu estou passando. A perda do filho para a mulher é mais significativa do que para o homem por essa questão de estar gerando. Então, pode ela ver nele uma pessoa que está ali apoiando e sentir essa segurança em relação a ele para que possa tentar um outro filho. Então, na maioria dos casos, é o próprio homem, às vezes, que perde aquela vontade. Não estou dizendo um caso do Whindersson, não os conheço, né? E não acompanho a história deles, né? Eu vi a matéria, a repercussão, alguns jornais me chamaram para perguntar, né? É o que acontece a maioria das vezes, e aí eu respondo sobre o que perguntam, dou uma lida sobre o caso em si. Mas, sinceramente, eu não acompanho a vida deles, não acompanho Luísa Sonza, conheço, mas não acompanho. Até porque eu preciso utilizar o máximo do meu tempo aqui para os meus estudos, senão eu não consigo. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a audiência do Daniel Lifaus. Ele está assistindo, está mandando um abraço. Ele está no Espírito Santo, na cidade de Venda Nova do Imigrante. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Vão mandando aí a cidade onde você está. Eu quero aqui registrar, agradecer, desejar uma ótima noite e agradecer muito pela sua audiência. Ô Fabiano, daqui a pouquinho nós vamos entrar na questão do Afeganistão e tem muito a ver com a questão do Alcorão, a questão de religião, né? Eu lhe pergunto, nessa situação que a gente está abordando agora do luto, essa situação na relação, onde a religião, ela ajuda, onde a religião pode, de certa forma, ajudar a enfrentar ainda mais esse problema, que é um problema também, tem muito a ver com a saúde mental. Onde a religião pode influenciar nisso aí? A religião, ela promove a empatia, né? Ela promove coisas, vamos relacionar como coisas boas na vida, né? Se você for analisar a Bíblia em si,
Eu era muito pequeno, li a Bíblia porque eu era curioso para saber se aquilo era verdade ou não, né? E você vai analisar que os ensinamentos, eles são para você ter uma vida melhor. E aí, se você for observar em relação aos ensinamentos em si e seguir aquilo ali, você tende realmente a ter uma vida melhor. Até porque nós fomos criados com base na Bíblia, né? Nós somos ocidentais criados com base na Bíblia. A pessoa dizendo que acredita ou não, a pessoa pode chegar hoje e falar, sou ateu. Ok, você é ateu, mas você foi criado com base na Bíblia cristã. Isso é um fator. É da onde é a nossa origem de cultura. E é devido a essa origem de cultura que nós somos como somos, ou seríamos como os asiáticos, ou seríamos como os árabes, né? Então é a base da nossa cultura. Então, se você tem religião, se você tem a fé, você vai depositar ali em Deus, né, a responsabilidade. Então, a pessoa perde o filho. Olha, Deus quis assim. Então, você responsabiliza a Deus e não a si mesmo. Então, o peso em cima de você é menor. Deus quis assim e a gente vai tentar continuar, vamos tentar de novo. Né? Não foi a hora, então você tira a responsabilidade em cima de você. Você acaba, então, orquestrando aí o seu sistema límbico, o seu sistema emocional, que é o que fazem as pessoas que têm o córtex pré-frontal mais desenvolvido. Pessoas que têm uma inteligência muito grande, elas orquestram o sistema límbico porque elas usam a racionalidade para poder analisar as nuances, analisam os pormenores para as melhores opções. Então, vamos lá, são duas coisas distintas. A fé, ela vai fazer com que a sua racionalidade promova essa organização de forma que a parte emocional não te derrube. E pessoas, né, que têm uma inteligência muito grande podem não ter fé e conseguir fazer a mesma coisa, condicionando pela racionalidade. Você condiciona pela racionalidade ou condiciona pela fé. E a fé também tem base no conhecimento. Ou seja, a racionalidade tem base no conhecimento e a fé também. A fé é o conhecimento do que você aprendeu dentro da sua igreja, com base na Bíblia. Aquilo é conhecimento também. Então, com base no conhecimento que você aprendeu, você vai saber agir melhor. Ok. Fabiano de Abreu, como superar a dor da perda agora na pandemia? Como superar isso? Essa é sempre a pergunta mais difícil de todas, né? Porque cada um pode utilizar uma maneira de tentar superar isso, né? Eu gosto de dar muito o exemplo da minha avó. A minha avó, ela dizia que nunca queria ser cuidada por ninguém. Era muito independente e ela nunca queria ser cuidada por ninguém. Só que ela era muito forte também. Então, quando ela morreu do acidente de ônibus, as pessoas elas ficaram pensando que ela poderia viver mais, né? Então, ela foi antes da hora. Eu já racionalizei de outra maneira. Eu pensei, ela foi antes que tivesse que ser cuidada por alguém, entendeu? Então, é a maneira com que você racionaliza as coisas. Eu tenho as imagens dela como uma pessoa que era alegre, feliz, foi a imagem que eu guardei, e que foi antes de ter que ser cuidada por alguém, já que ela não queria isso. Então, ela viveu a vida da melhor maneira. É a maneira com que eu racionalizei, para que eu não sentisse tanto luto. Então, eu acho que cada um tem que buscar em si uma melhor maneira disso. E eu sempre digo para que busque memórias boas daquela pessoa que você perdeu e utilize como exemplo para a sua própria vida. Aí você pega a pessoa religiosa e a não religiosa. A religiosa, ela vai acreditar que essa pessoa está em algum lugar. Então, você promova uma vida para que essa pessoa que está em algum lugar se orgulhe do que você está fazendo. Isso é uma maneira de lidar com o luto. Ou seja, ela está em algum lugar e eu vou fazer por onde ela ter orgulho de mim, né? E quem não acredita, quem não tem fé, pensa que se você aproveitar os ensinamentos daquela pessoa e tudo de bom que aquela pessoa trouxe para você, você vai viver uma vida melhor e valorizar o legado que aquela pessoa deixou em relação à sua própria vida. Muito bom.
Muito bem. Você que está assistindo o programa, você pode e deve participar, tá? Manda a tua pergunta, manda o teu comentário. Nosso WhatsApp está aí no teu vídeo. Você fala comigo agora, em tempo real, e eu vou fazer a pergunta. Vou passar o teu comentário para Fabiano de Abreu, tá? Fabiano, por que a morte, ela se tornou assim, tão menos importante, né? Nesse momento que nós estamos vivendo no mundo. Por que aconteceu isso, na sua visão? Uma pergunta interessante, Fernando, porque você deve ter observado isso, né? E algumas pessoas vêm observando. É que nós somos seres adaptáveis, né? A gente, quando começa a ter, né, várias notícias de morte constante, contínua, você se adapta àquilo ali e você começa a banalizar. Isso tem a ver com o próprio instinto de sobrevivência, porque quando você vê muito problema acontecendo, muitas mortes acontecendo, o teu próprio organismo banaliza para que você não se mergulhe numa atmosfera negativa mediante a tantas mortes. A gente teve as mortes por Covid, mas também tivemos, coincidentemente, mortes de pessoas famosas que não foram de Covid. Nós tivemos muitas mortes de pessoas famosas, pessoas públicas, e chamam mais atenção porque mais pessoas conhecem essas pessoas. Então, se você for analisar o número de mortes de personalidades, seja de Covid ou não, e de pessoas de Covid que você conhece, são tantas mortes que você acaba instintivamente banalizando para que você possa sobreviver. É igual você tem uma pandemia que ela não acaba nunca, uma hora as próprias pessoas vão acabar com essa pandemia. Elas vão liquidar essa pandemia, elas não vão aguentar ficar confinadas durante muito tempo. Aqui em Portugal, por exemplo, já está acontecendo isso, a população já está decretando algo do tipo, eu não aguento mais, não quero mais ficar em casa, não me interessam as consequências. Eu ouvi isso demais, eu ouvi muito. Né? Tivemos uma reunião aqui há pouco tempo, amigos meus disseram, um amigo chegou a falar o seguinte, olha, prefiro pegar do que ficar doente da minha mente, como eu estou ficando. Ou seja, olha o ponto que chegaram as pessoas, porque a saúde mental ela interfere. Se você ficar muito tempo ali confinado, é igual você botar alguém preso num lugar e você der uma corda para a pessoa. Né? Não tem nada ali, só uma corda. Uma hora ela vai acabar usando aquela corda, porque ela não aguenta mais ficar ali naquele lugar. Né? Então, essa é a razão por que acaba banalizando. Não é que estão desmerecendo. É isso que as pessoas têm que tomar cuidado. O ser humano está desmerecendo a morte, não está valorizando a morte. Gente, temos que pensar no instinto humano. Não podemos esquecer que ele existe, ele está ali. Nós temos o cérebro reptiliano, ele se desenvolve primeiro. Então, isso pode ser, né, uma maneira que você encontra de não mergulhar numa atmosfera negativa e prejudicar a sua mente, porque aí você vai ficar doente de certa maneira. Muito bem, estou falando aqui com Fabiano de Abreu, direto de Portugal, ele que é psicanalista, ele que também é cientista, ele fez doutorado, ele é graduado em antropologia, tá certo? Doutor em neurociência, jornalista, um cara realmente, uma sumidade, pode-se dizer assim. Fabiano, eu já estou recebendo aqui perguntas a respeito do Afeganistão, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar agora o nosso intervalo, é rapidinho, tá? Você que está assistindo o programa, não ouse sair, hein? Começa a compartilhar, tá certo? Nós vamos a um intervalozinho rápido e quando eu voltar, eu já volto com o Fabiano de Abreu falando sobre a situação atual no Afeganistão com a retomada, a volta do Talibã. É rapidinho, voltamos já.
Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. Agradecer a todos pela audiência maciça todos os dias aqui na TV Diário do Sertão, no seu programa Balanço Diário, 18 horas e 33 minutos. Olha, gente, eu quero falar com você agora sobre o Supera. Olha bem, o Supera tem como franqueada e diretora aqui em Cajazeiras a pedagoga e psicopedagoga Elisiane Roberta, que contribuiu por 23 anos com a educação de Cajazeiras, com o Centro Educacional Josué Roberto. Hoje ela abraça a missão do Supera Ginástica para o Cérebro, que é levar as pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora, desenvolvendo o potencial do cérebro e impulsionando uma forma incrível de viver. O Supera fica localizado na rua Padre José Tomás, número 306, no centro aqui de Cajazeiras. Então, gente, não perde tempo, vai lá, vai conhecer as instalações do Supera. A Elisiane Roberta está pronta com toda a tua equipe, toda a equipe dela,
para poder atender você, para poder realmente mostrar a você todas as vantagens do Supera. Vale salientar que o Supera não tem idade limite, hein? O Supera pode ser para criança, pode ser para adulto e inclusive também para 60 mais. Então, pensou realmente em fazer a ginástica do cérebro? O lugar é Supera, não tem outro. Muito bem, agora você que está pensando em trocar o óculos, né? Você que está pensando em mudar aquela lente, o lugar aqui em Cajazeiras, claro, é a Ótica Agraciosa. Vamos ver. Chegando aqui na Ótica Agraciosa, encontro essas duas graciosas, Cris e Camila, que já são clientes e vieram aqui conhecer as novidades. E aí, Cris, esse é um lugar para quem está procurando realmente melhorar cada vez mais a qualidade de vida através da visão, não é isso? Com certeza, muito óculos bonito, muitas opções para quem gosta de muitas opções. E você sempre compra aqui na Ótica Graciosa? Sempre. De vez em quando eu não moro aqui, mas venho, quando eu visitar ela, eu venho aqui comprar. E mora onde? Moro em Iguatu. Iguatu, no Ceará, olha aí. Tá vendo? Até o cearense vem a Cajazeiras para comprar na Agraciosa. E chegando aqui é atendimento VIP, porque olha só, onde tudo começou, lá em Caicó, trazendo as origens, né? Chegando aqui, ó, o biscoitinho de Caicó, olha só que maravilha. Biscoitinho de Caicó, olha só, delicioso. E também não vai faltar aquele maravilhoso cappuccino. Então, ó, pensou na moda, pensou em Agraciosa. Vem pra cá. Muito bem, pensou na moda, pensou em Agraciosa. Vai lá, vai conhecer a Graciosa. Você chegando lá, é como eu digo mesmo, você ao entrar na loja da Agraciosa, você parece que está assim na capital, dentro de um shopping, tá? É outro mundo realmente. Então a Dai, a Neide, tá certo? A Andréa, todas estão lá esperando você para dar aquele atendimento que só a Agraciosa oferece, ok? Estou falando aqui com ele, hein? Fabiano de Abreu. E vamos agora entrar exatamente nesse assunto que está aí borbulhando no planeta inteiro, tá? Que é exatamente a questão do Afeganistão, né? A questão da retomada do Talibã. E eu começo aqui perguntando a você, Fabiano, exatamente o seguinte, tá? Para que os nossos telespectadores comecem aí a entender o que nós vamos tratar. O que é o Talibã? Explica aí, por favor. O Talibã, as pessoas confundem muito o Talibã com a Al-Qaeda, né? Mas ambos são grupos terroristas, sendo que vamos chamar a Al-Qaeda de primo, né, do Talibã, porque a Al-Qaeda é composta por árabes e o Talibã são tribos afegãs, né? Então, essa é uma pequena diferença, mas estão ali naquela região. Os dois grupos, eles são aliados e eles se ajudam. Questão de logística, arma, dinheiro, eles se ajudam, né? Então, quando houve o atentado de 11 de setembro, que era o Osama Bin Laden na época, ele se escondeu no Afeganistão. E o Afeganistão, quem é que governava naquela época? Era o Talibã. Por isso que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e expulsou os talibãs, porque os talibãs estavam ali vinculados, né, à Al-Qaeda.
E aí você vai falar também do Estado Islâmico, que é outro grupo terrorista, que, de certa forma, eles brigavam entre eles, mas já tiveram aí, recentemente, algo, né, que como se estivessem envolvidos juntos. E hoje, o Talibã ele foi considerado pelo Índice Global de Terrorismo, em 2019, como o grupo mais violento da história, mais do que o próprio Estado Islâmico. Ou seja, o Talibã, que hoje está lá no controle do Afeganistão, é o grupo terrorista mais violento da história. Muito bem, e eu já aproveito então, entrando aqui numa pergunta da nossa telespectadora, a Núbia Cavalcante, tá? E exatamente na tua fala, a Núbia pergunta o seguinte: boa noite, Fabiano de Abreu. Pergunto, os Estados Unidos passaram 20 anos com suas tropas no Afeganistão. O que levou os Estados Unidos a desistir, tá? Ela coloca o seguinte: foi a mudança de governo? Foi exatamente a saída do Donald Trump e a chegada do atual presidente? Você acha que isso foi o que acarretou, né, o Joe Biden a tomar a decisão de retirar as tropas lá do Afeganistão? Boa noite, Nubê. O Trump já tinha dito, já tinha começado a fazer as retiradas. O problema é por que o Trump agora cai em cima do Biden? É porque ele disse para sair das tropas e, neste momento, acredita-se que Biden deveria mudar de ideia ou tomar uma outra posição, né? Porque o Talibã estava invadindo de forma muito rápida. Agora, são 20 anos ali que os Estados Unidos ficaram. É muito problemático isso, porque o mundo caía em cima dos Estados Unidos, né? Você é dono do Afeganistão, você não vai mais sair do Afeganistão. Então, esse é o problema. O mundo começa a se voltar contra, né? Alguns americanos, inclusive, contra, na época, Trump, sobre os soldados americanos estarem lá no Afeganistão. De vez em quando, um atentado, outro morrendo soldado, os riscos que eles tinham de vida. Então, as pessoas iam para cima de Donald Trump na época sobre a permanência, né? E o mundo em cima dos Estados Unidos sobre manter-se ali em território afegão, como se o país é teu. Então, é muito complicado. Você tem uma pressão ali internacional em cima de você e nacional internamente, de manter as tropas ali no Afeganistão. E parece que o Talibã estava só esperando. Foi a saída deles para que eles entrassem. O que se torna muito preocupante, porque quando o Talibã, né, eles estão aí contando as historinhas deles de vai ter cargo político para mulheres e podem ficar tranquilos. A gente sabe que isso aí é tudo uma historinha. É o famoso politicamente correto que chama hoje, né? Você vem com aquela ideia de que vai ficar tudo bem para poder amenizar, né? Para poder controlar os ânimos e depois começar a fazer as coisas. Até porque, historicamente, se você for analisar toda a história do Talibã, não tem nenhum momento aí da história que eles não fossem muito violentos, né? As mulheres não têm direito a nada, absolutamente nada. Fernando, pegando esse gancho, me perguntaram mais cedo, mas os Estados Unidos lá durante 20 anos, será que o Afeganistão não melhorou a ponto de tentarem que não entrasse o Talibã? Inclusive o Biden falou, se eles não querem lutar, a gente também não vai ficar lutando por eles. Mas eu vejo de outra maneira, eu vejo um povo que está cansado de guerra, um povo que estava ali tentando. Você não consegue em 20 anos, Fernando, você não consegue desenvolver um país, né? Olha a África, por exemplo, desde a época das colonizações, da escravidão, até hoje a África não se recuperou, né? Pelo contrário, né? A África do Sul, por exemplo, ela vem em declínio constante. A África do Sul é um dos países hoje mais violentos do mundo, e você lembra, né, de repente, quando você era jovem, você ouvia falar que a África do Sul
era até um país em desenvolvimento, aquela coisa toda, e hoje você vê uma África do Sul, né, em declínio. Estive lá e pude presenciar isso. Estive em Angola também, e pude presenciar a questão de Angola, que nunca melhora. Então, você não consegue melhorar assim em 20 anos. Temos que entender que, no Afeganistão, as mulheres não podiam ter estudo, ter educação, eram proibidas de frequentar a escola, e os homens não frequentavam as escolas porque precisavam trabalhar para sustentar a família. Porque lá a mulher não pode fazer nada. Então, o homem tem que trabalhar pela família inteira e acaba que não pode estudar. Então, é um povo que não tem educação, não tem estudo, e em 20 anos você não consegue consertar isso. Mas as mulheres já estavam com empregos, já tinha mulheres jornalistas, que isso era impossível na época do Talibã, antes da retomada agora, né, porque os Estados Unidos quando entrou lá e tirou o Talibã na época, 2001. Então, elas não podiam fazer nada, elas tinham que ficar toda coberta, inclusive usar até uma tela para tapar o olho, nem o olho você podia ver, infelizmente, né? Mas hoje eles amenizam, mas eu já recebi alguns vídeos de crueldade já sendo feito com mulheres. Então, como é que pode? Fernando, me diz uma coisa. Você viver sem liberdade é viver? Como é que é uma mulher hoje no Afeganistão, naquela época do Talibã e hoje, o medo que elas estão, porque elas não tinham vida, e aí elas passaram a ter vida, e agora vão voltar a não ter vida. Muito bem, falando aqui ao vivo, ele direto de Portugal, com Fabiano de Abreu. Estamos falando aí sobre o Afeganistão, sobre a volta do grupo extremista Talibã. Fabiano, aproveitando a tua fala, o que você acabou de comentar, quando o mundo, os Estados Unidos ficaram numa situação complicada, porque o mundo poderia chegar e perguntar, pô, vocês são donos do país, né? Vocês são donos do Afeganistão. Então, isso, os Estados Unidos, depois de 20 anos, retiram suas tropas, saem do Afeganistão. Agora, quando a gente fala de terrorismo, a gente não fala apenas de um local. O terrorismo, ele atua no planeta inteiro. Essa é que é a verdade. Você não acha que a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, e você pode até dizer assim, não, Fernando, mas nós não podemos dizer que os Estados Unidos estar lá vai impedir que o terrorismo aconteça. Concordo, mas dificulta as ações, tá certo? Do Talibã, da Al-Qaeda, tá certo? Então, o que acontece? Com a saída dos Estados Unidos lá, tá certo? Do Afeganistão, você não acha que isso vai facilitar ainda mais a volta do terrorismo, a volta dos atentados, a força do Estado Islâmico, com essa liberdade que agora tem, eles vão poder articular ainda mais e prejudicar não apenas o Afeganistão, mas o mundo inteiro. Qual a sua visão em relação a isso? Fernando, com o Talibã no Afeganistão, a Al-Qaeda vai se fortalecer. Isso é fato. Obviamente, os Estados Unidos lá fazer com que eles não tivessem nem território para poder se programar, se organizar, crescer. Eles não tinham domínio, porque tinha um exército americano lá. Não só o exército americano, mas outros países também estavam lá, presentes de alguma maneira. E o Estado Islâmico, que é o outro grupo terrorista, ele já vem atacando na África. Eu li ontem, inclusive, sobre o ataque que eles fizeram em Moçambique, estava lendo os pormenores do ataque a Moçambique. Porque o Estado Islâmico está buscando na África, né, já que tem muita pobreza, e as pessoas precisam ali de uma ajuda, qualquer coisa que você possa dar a ela, você vai convencer, falta de conhecimento também elas têm, então você doutrina essas pessoas
com maior facilidade. Então, o Estado Islâmico está recrutando pessoas na África para aumentar o seu poderio, aumentar a quantidade de pessoas. O Estado Islâmico já está fazendo isso na África. Por que na África? Porque já não tinha mais território para fazer. Então, foram para a África. E agora, com o Talibã no Afeganistão, a tendência é que a Al-Qaeda se fortaleça. E isso aí incentiva e promove o terrorismo. O próprio Estado Islâmico, vendo isso, pensa, viu, nada está perdido. Então, se a gente formar um grupo como o Talibã formou, a gente invade o país e a gente volta a ser quem éramos, quem conseguimos ser por um instante. Então, eu vejo isso muito preocupado. E, Fernando, o que mais me preocupa também foi receber aqui, pessoas me enviaram publicações na mídia social de pessoas defendendo o Talibã, de pessoas dizendo o imperialismo americano foi destruído. Gente, vocês por acaso sabem a história do Talibã? Sabe o que o Talibã fez? Sabe o que o Talibã faz com as suas mulheres? Não é possível, Fernando. Não é possível o tamanho dessa ignorância de pessoas publicarem coisas do tipo o imperialismo americano foi vencido. A gente está falando do Talibã. Poxa, se fosse uma outra situação, ok, os Estados Unidos foi vencido de... A gente está falando de um grupo terrorista, de assassinos. Se você for analisar a cara deles todos ali nas fotos, eles todos muito sérios, todos com armas. Eu não entendo isso. E às vezes o mesmo grupo que defende um lado político, que é contra o outro lado, aplaudindo o que eles estão fazendo, é totalmente incoerente, né? Assim como também é muito triste, Fernando, o posicionamento da China e da Rússia, já em contato com eles, como se, tudo bem, Talibã invadiu de volta aqui, e vamos ficar amigo aqui do Talibã, e pronto, Afeganistão do Talibã. E tudo que o Talibã fez, todo o terrorismo, todas as crianças mortas, toda a gente morta, essas pessoas tentando fugir, se pendurando no avião, isso é desespero. Isso é desespero, medo de morrer. Porque eles matam. Eles pegam pessoas que são diferentes do seu pensamento e matam. Isso é pior do que ditadura, isso é pior do que muita coisa, isso é terrorismo. Isso é o que tem de pior na história da humanidade, terrorismo. Pessoas que são capazes de se matar para matar outras pessoas. É o pior que pode existir, é a escória da humanidade. O Fabiano de Abreu, veja só, eu estou assim, de certa forma, triste, né? Porque esse assunto, ele rende muito mais. Esse é um assunto que eu gostaria de explorar mais você, tá certo? E o tempo está praticamente no fim do nosso programa. Eu queria te perguntar o seguinte, eu sei que você tem uma agenda muito lotada de compromissos, né? Mas eu queria te perguntar, será que a gente tinha como, né? E eu estou te perguntando isso aqui ao vivo, tá? Tinha como a gente dar uma continuidade a esse assunto amanhã, no programa de amanhã, se você puder, claro, poderia ser até mais cedo, poderíamos começar 17h30 realmente, que hoje começou 18 horas, a gente explorar um pouco mais aí, tá certo? Desse assunto que tem muita coisa para a gente discutir. Amanhã seria qual horário? 17h30, ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta, pode-se dizer assim. Eu já firmo com você esse compromisso e com o meu público também, porque tem muito que a gente falar desse assunto. Eu tenho aqui mais alguns questionamentos a fazer a você, inclusive eu tenho aqui uma pergunta de um telespectador, que é o Daniel, né, que falou conosco agora há pouco, o Daniel Lifaus, né, lá do Espírito Santo. Ele pergunta aqui o seguinte: boa noite, Fabiano. Você acha que algum outro país vai intervir, né? Você acha que
Os Estados Unidos saíram, tá? Alguns países já estão até se aproximando do Talibã, mas você acha que é interessante um vídeo? O tempo tá... Produção, nós temos um vídeo aí, por favor. Olha só, Fabiano, vê o vídeo dessa mulher, o que ela fala, e amanhã a gente vai explorar mais isso. Mas, produção, coloca esse vídeo aí da mulher, ela falando aí com relação ao mundo, ela que conseguiu sair do Talibã, mas chegou aos prantos. Coloca aí, por favor, agora, pode ser? I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. Veja bem, a mulher dizendo: eu não posso acreditar que o mundo abandonou o Talibã. Nossos amigos serão mortos. As mulheres lá no Afeganistão. Então, é inacreditável o que a gente está vendo. Você acha que algum país no planeta vai intervir, a própria ONU, alguma coisa vai ser feita? Ou você acha que realmente, como você falou há pouco, né? Os Estados Unidos tinha que sair, tinha que tirar a tropa mesmo, porque o dos Estados Unidos não é dono do Afeganistão. E aí, o que você pode dizer? Rapidinho, mas antes me diga, dá para a gente continuar amanhã o programa, não dá? É possível? Dá, eu vi aqui na agenda e dá sim, já coloquei na minha agenda já, 5h30. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos deixar essa sua resposta para amanhã, tá? Vamos. Juntamente com outras respostas, outros questionamentos que eu tenho, pergunta do público. Esse assunto aí me interessa demais, é um assunto que eu quero explorar aqui mais ainda beleza. No programa amanhã. Então, Fernando, vamos responder a pergunta do Fábio, então. Fábio, fica ligado aí no programa amanhã. E amanhã eu vou estar como historiador pós-graduado em antropologia. Amanhã eu não estarei como neurocientista e psicanalista. Vamos falar sobre essa questão, porque é necessário abrir a mente das pessoas do que realmente é o Talibã, porque eu acredito que, pelos comentários que eu vi na internet, as pessoas ou precisam de muita ajuda, ou é só falta de conhecimento. Eu acho que tem muito aí de falta de conhecimento. Com certeza tem muito de falta de conhecimento. Fabiano, eu não vou nem pedir para você fazer consideração final, você faz amanhã, tá? Porque amanhã nós vamos dar continuidade ao programa, tá certo? Então, atenção, Brasil, amanhã, tá certo? O historiador, tá? Fabiano de Abreu vai estar conosco aqui, dando continuidade. Vamos falar amanhã muito sobre essa questão do Afeganistão, tá? Da volta do grupo extremista Talibã, tá certo? 18h58, agora deixa eu falar aqui, hein? Atenção você que está procurando, né? Estão voltando às aulas presenciais e o Atacadão Torra já está pronto, hein? Vai lá no Atacadão Torra que já tem tudo para a volta às aulas. Vamos ver. Voltou! As aulas presenciais voltaram e o Mega Torra tem ofertas de empenar. Mochila Clio de R$ 49,90 por R$ 29,99. Cobre leito casal dupla face R$ 59,99 e o porta-travesseiro R$ 9,99. Blusas em viscose só R$ 19,99. Camisetas de personagens agora R$ 19,99. Toda a coleção de frio com descontos de 20 a 50%. Limpa tudo. Mega Torra. Tudo em até 10 vezes. 10 vezes no cartão Mega Torra. Agora você que está pensando em prevenção, e quando a gente fala em prevenção, você sabe que saúde, e principalmente a saúde das pessoas que a gente ama. Prevenção, é claro, se chama em Cajazeiras Associação Polisaúde. Vamos ver. O que você faz com R$ 2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu
eu disser que por menos de R$ 2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polisaúde. Agora somos tamanho família, com planos a partir de R$ 219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$ 29,00 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama. Associação Polisaúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece. Faça agora, sua família merece. Associação Polisaúde. Agora, falando em prevenção, você lembra de medicamento. E quando você lembra de medicamento, você lembra que tem medicamento genérico. E genérico é na farmácia Franfarma. Na Franfarma tem farmacêutico de plantão, o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. O Francieldo está lá te esperando. Olha o endereço: Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro de Cajazeiras. Telefone 839-9411-6030 ou 99178-3033. Franfarma. Olha, eu quero agradecer demais a audiência de todos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Que Deus abençoe o teu lar, que Deus derrame bênçãos na tua vida e na vida da tua família. Nosso próximo encontro é amanhã, às 17 horas, no seu programa Balanço Diário. Tchau, Brasil, até amanhã. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.